E aí, segundão, tudo em paz com vocês? Tudo tranquilo? Estão se cuidando? Galera, eu queria desejar boas-vindas a vocês a mais uma aula de física. E nessa aula de hoje eu queria dar continuidade à calorimetria, tá bom? A gente está estudando como medir o calor. E para te relembrar o que a gente já estudou, eu vou voltar aí para o nosso quadro da aula anterior. Ok? A aula de hoje é referente à semana 6 de ensino remoto, semana de 8 a 12 de março. Ok? Então, olha só, esse é o nosso quadro da aula anterior. Esse que você está vendo aí, ó, aí do lado. Tá bom? Observa aí, aula do dia 3 de março. O link da aula já está aí, basta você clicar e assistir a aula. Já foi para as plataformas desde a semana passada. A gente pôde dar continuidade aí, nessa aula, ao estudo da propagação do calor. A gente já tinha visto condução, e nessa aula nós vimos o que é a convecção. Resolvemos a questão 16 da página 33. E vimos o que é a radiação. E aí vocês resolveram comigo esse infográfico aí, sobre os 3 processos ocorrendo num exemplo único aí. Não foi? No final da aula eu sugeri a vocês a questão 15 da página 33 do livro didático, que fala sobre a garrafa térmica, e é com ela que eu pretendo começar a aula de hoje, a aula de agora. Então vem comigo para o livro didático, pessoal. O livro de vocês, que eu deixei lá o PDF disponível no Google Sala de Aula. Na página 30 do livro de vocês, fala um pouquinho da garrafa térmica. E aí o que eu queria destacar? Da garrafa térmica, algumas qualidades. Leia junto comigo aí, ó, o livro. Com a finalidade, deixa eu diminuir aqui a minha tela para vocês poderem ver tudo direitinho. Com a finalidade de isolar termicamente o conteúdo de uma garrafa térmica do ambiente, adotam-se os seguintes procedimentos. Aí você vai ver aí, ó. A garrafa térmica, ela possui uma tampa, paredes duplas de vidro espelhado, Entre as paredes duplas de vidro espelhado tem o vácuo. E o líquido, a temperatura diferente do meio externo, pode ser quente ou frio o líquido. O que interessa é que você quer manter a temperatura dele, por isso você coloca ele aí dentro. Então, cada elemento desse tem uma função. A tampa serve para quê? O vácuo entre as paredes duplas de vidro espelhado serve para quê? As paredes duplas, o vidro espelhado. Vamos ler um pouquinho aqui, ó, esses 5 pontos aqui. As paredes internas são feitas de vidro. Por que são feitas de vidro? Observa aí. Por ser um mau condutor térmico. Atenua as trocas de calor por condução. Então, qual é a função das paredes de vidro? As paredes internas são feitas de vidro por quê? Por que não de um outro material? Né? Porque além do vidro ser barato, um material barato de se produzir, okay? Custo-benefício, ele é um péssimo condutor de calor. Então ele vai evitar, atenuar, tá falando aí, diminuir. É claro que ele vai conduzir o calor, mas não da mesma forma que um metal. A gente viu sobre condução térmica. E cada material possui algo chamado coeficiente de condutibilidade térmica. Ou seja, cada material conduz o calor de uma forma diferente. Uns conduzem mais rápido do que outros. Esse coeficiente de condução térmica, o vidro, né, ele possui ele é um mau condutor de calor justamente porque possui baixo coeficiente, tá bom? As paredes internas são feitas de vidro
que, por ser um mau condutor de calor térmico, de condutor térmico, atenua, diminui as trocas de calor por qual dos três processos? A função das paredes de vidro é diminuir as trocas de calor por condução. Ok? As paredes internas são duplas, separadas por uma região de vácuo, ou seja, tira-se o ar entre as paredes duplas de vidro, tira-se o ar, deixa-se o vácuo. Cuja função, qual é a função do vácuo? Cuja função é tentar evitar a condução do calor que passa pelas paredes de vidro, né? Então, como eu havia dito aí, as paredes de vidro, elas evitam que o calor se propague para fora, se o líquido está quente, que o calor saia do líquido, né, e vá para o meio ambiente. As paredes de vidro evitam isso, porque não deixam o calor se propagar por condução. Tá? Não é que não deixam, elas evitam, elas diminuem a propagação de calor por condução. Mas ainda assim elas conduzem calor. E aí tem uma segunda barreira. São paredes duplas de vidro. E no meio da parede, né, entre as paredes, tirou o ar. Existe o vácuo. E a gente sabe que para o calor passar de um canto para o outro por condução, precisa de moléculas. A gente viu isso. Molécula por molécula, de molécula para molécula. O calor vai passando por condução. Se não tem molécula, não tem condução do calor. Então, o vácuo que existe entre as paredes de vidro evita a passagem de calor por condução. Tá bom? É uma segunda barreira para a condução do calor. Terceiro ponto. O vidro de que são feitas as paredes internas da garrafa, ele é espelhado. Ele é espelhado para que o calor radiante, ou seja, a radiação térmica, não se propague, não propague calor, né? O vidro de que são feitas as paredes internas da garrafa, ele é espelhado para que o calor radiante seja refletido de volta, atenuando assim as trocas de calor por radiação. Então, qual é a função do vidro ser espelhado? Para que o calor bata e volta para dentro da garrafa, evitando assim a saída por radiação. Tá bom? E o terceiro ponto, né? Quarto ponto. São 4 pontos, são 5 não. 4 pontos. Para evitar as possíveis trocas de calor por convecção, basta fechar a garrafa. A gente viu que no processo de convecção, deixa eu levar vocês para o nosso, aqui ó, o processo de convecção, o ar quente sobe, o ar frio desce e fica nesse ciclo. Se não tiver a tampa da garrafa, o ar quente vai escapar para o ambiente. Por isso existe a tampa da garrafa, para evitar a propagação de calor por convecção, pelo deslocamento de massas. Tá bem? Dito isso, vamos lá começar a nossa aula de hoje, solucionando a questão que eu havia proposto na aula anterior. Então vamos lá. Acompanhe comigo aí a leitura da questão, página 33 do livro, questão 15, fala assim. Ao examinarmos uma garrafa térmica, observamos que a parte interna é toda de vidro espelhado, apresentando paredes duplas e um quase vácuo entre elas. Ele fala quase vácuo porque é difícil produzir o vácuo perfeito. A perfeição não é... O ser humano atingir a perfeição é difícil nas coisas. Por isso ele fala quase vácuo. A extremidade superior deve ser mantida bem fechada quando não estiver em uso. Esse dispositivo, está falando da garrafa térmica, esse dispositivo minimiza as trocas de calor
entre o meio externo e o líquido existente em seu interior, conservando por um bom tempo a sua temperatura. Então tá aí a representação da garrafa térmica. Tampa, o vácuo, paredes duplas de vidro espelhado e o líquido aí dentro, né? Leia as afirmativas a seguir e escolha as corretas. Escolha as corretas. A gente vai marcar as corretas. Então vamos ler tudinho, depois a gente sai julgando. Vamos lá. Afirmativa 1. Afirmação 1. O vidro é péssimo condutor de calor. Verdadeiro ou falso? Vai julgando aí, tá? Opção 2. Afirmação 2. O vácuo existente entre as paredes duplas impede a transferência de calor por condução e por convecção. Por condução e por convecção. As paredes duplas de vidro, o vácuo, quer dizer, ele está falando do vácuo. O vácuo existente entre as paredes duplas impede a transferência de calor por... A gente acabou de ler o texto lá da garrafa térmica, você traz à memória esse texto e julga, tá bom? Afirmação 4. As radiações térmicas que tentam sair do sistema sofrem reflexão na parede espelhada, voltando para o líquido. Verdadeiro ou falso? Afirmação 8. A radiação térmica não se propaga no vácuo. Afirmação 16. A parede espelhada minimiza a saída de calor pelo processo denominado condução. E a afirmação 32. Fechando bem a garrafa, não haverá trocas de calor com o meio externo pelo processo denominado convecção. Dê como resposta o somatório dos números correspondente às afirmativas corretas. Então vamos sair marcando as corretas agora. Afirmação 1. O vidro é um péssimo condutor de calor. Sim ou não? Né? A gente leu aqui, pessoal. Ó. Bem aqui. As paredes internas são feitas de vidro que, por ser um mau condutor de calor, atenua, diminui as trocas de calor por condução. Então, o vidro é um péssimo condutor de calor, sim. Ele é um mau condutor de calor. O vidro é um péssimo condutor de calor. Vamos marcar, então, como sendo uma das verdadeiras. Beleza? Afirmação 1. Afirmação 2. O vácuo. Vamos ler lá, vamos voltar lá e ler sobre o vácuo. Tá aqui, ó. O vácuo. O que é que fala aí do vácuo? As paredes internas são duplas, separadas por uma região de vácuo, cuja função... Qual é a função do vácuo? Desculpa. Tentar evitar as trocas de calor, tentar evitar a condução do calor que passa pelas paredes de vidro. Como se o vidro não fosse uma barreira suficiente, ainda passa pelo vidro por condução, e aí o vácuo vai e barra totalmente a condução. Condução do calor. Então, a função do vácuo é evitar a troca de calor, a passagem do calor, a transferência de calor, pelo processo chamado condução. Então, afirmativa 2. O vácuo existente entre as paredes duplas impede a transferência de calor por condução e por convecção. Não. Isso aí está errado. Não é por convecção. A função do vácuo é impedir, minimizar, impedir mesmo a transferência de calor por condução apenas. Quem impede a convecção é a tampa da garrafa. Massa de ar quente subindo, quem impede a convecção é a tampa da garrafa. Não é o vácuo. Então está errado. A afirmação 2 é errada.
Afirmação 4. Radiação térmica. Né? Esse processo aqui, ó, que a gente aprendeu na aula anterior. O que é a radiação? Radiação é o processo de propagação de energia, de calor, na forma de ondas. Né? Quem não assistiu, assiste aí essa aula. Esclarecedora. Então, afirmação 4. As radiações térmicas que tentam sair do sistema sofrem reflexão na parede espelhada, voltando para o líquido. Correto, né? Para que servem as paredes espelhadas? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Está aqui, ó. Espelhado. Né? O vidro de que são feitas as paredes internas da garrafa é espelhado. Para quê? Para que o calor radiante seja refletido de volta, passa a ideia de bate e volta, atenuando, diminuindo as trocas de calor por radiação. Então está correto, sim. As radiações térmicas que tentam sair do sistema sofrem reflexão na parede espelhada, voltando para o líquido. É isso. 2 correto. 2 não, 4, né? 4, afirmação 4, correta. Vai somando. Ele quer que a gente dê como resposta o somatório dos números correspondentes às afirmativas corretas. Então vai somando. Afirmação 8. A radiação térmica não se propaga no vácuo. E aí, pessoal? Né? A radiação térmica, ela se propaga no vácuo, sim. As ondas de calor, né, por serem ondas eletromagnéticas, está aqui, ó. A radiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Então, são ondas que se propagam no vácuo. O calor do Sol chega até a gente através dessas ondas. E o espaço é o vácuo. Então, essas ondas se propagam no vácuo, sim. O item está errado. A radiação térmica não se propaga no vácuo, está errado. Ela se propaga, sim, no vácuo. É a única, aliás. Das 3, condução, convecção, radiação, é a única. É o único processo de propagação de calor que acontece no vácuo. Tá bom? Então tá errado aí essa afirmação. 16. A parede espelhada, a gente já leu sobre ela, minimiza o quê, pessoal? Aí tu lembra. A parede espelhada evita a saída de calor por radiação. Bate e volta. As ondas de calor que tentam sair por radiação, bate e volta para o líquido. Por radiação. Tá? A 16 está dizendo aí, ó. A parede espelhada minimiza a saída de calor pelo processo denominado condução. Está errado. Evita a radiação, não é a condução. 32. Fechando bem a garrafa, não haverá troca de calor com o meio externo pelo processo chamado convecção. Massa de ar quente saindo da garrafa, se eu tampar a garrafa, ele não sai. Portanto, a afirmação correta são apenas 1, 4 e 32. Vamos dar como resposta correta. Resposta igual né? 1 mais 4 mais 32. Então, isso vai dar 37. Essa é a resposta correta, tá bom?
E aí a gente passa para a aula de hoje mesmo. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre calor sensível. A gente vai aprender a partir de agora a calcular a quantidade de calor que um corpo está ganhando ou que um corpo está perdendo, cedendo. Né? O que é calor sensível e calor latente? A nossa próxima aula é o calor latente. Hoje, a aula de hoje é só calor sensível. Então, observa aí comigo, olha para o quadro virtual. A definição fala assim: calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele variação de temperatura. A gente vai aprender, nesse estudo da calorimetria, que ou o corpo está mudando de temperatura, ou então o corpo está mudando de fase. Nunca os dois ao mesmo tempo. Para substâncias puras, tá bom? É esse estudo. Então, eu estou dando calor para o corpo, eu estou ofertando calor para o corpo. Ou ele aumenta de temperatura, ou então ele não muda de temperatura, mas muda de fase, de estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso. Esse calor, que é o responsável apenas por mudar a temperatura, variação de temperatura, é o que a gente chama de calor sensível. Na próxima aula, a gente vai estudar o calor responsável por fazer um corpo mudar de fase, sólido para líquido, líquido para gasoso. Ok? Mas a aula de hoje é o calor que provoca variação de temperatura. É isso. Eu destaquei aí em negrito. Calor que provoca variação de temperatura. Beleza? É o que macete. Formulazinha para você decorar. Né? Q, M, Q de quantidade de calor, M de massa, a massa da substância que está sendo aquecida ou resfriada, que está mudando de temperatura. Czinho é o calor específico sensível. Cada substância tem o seu calor específico. E ΔT, logicamente, é a variação de temperatura. Ok? Que macete. Que macete. Para você decorar. Q igual a MC ΔT. Então, esse Q é a quantidade de calor sensível, ou em caloria ou em joule. Isso vai depender da questão. A unidade do sistema internacional é o joule. Mas muitas vezes a questão da caloria. Te pede em caloria mesmo. Tá? A massa, grama ou quilograma. Sistema internacional é o quilograma. Variação de temperatura, grau Celsius ou Kelvin. No sistema internacional é o Kelvin. E o calor específico que tem cada substância, né? Caloria por grama grau Celsius. Ou, no sistema internacional, joule por mol Kelvin. Okay? Mas o que é que vem a ser esse Czinho? Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse Czinho aqui. O calor específico. O calor específico. O próprio nome está te falando. É algo específico. É algo do corpo. De cada substância. O calor específico indica, leia aí junto comigo, indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie uma unidade. O que é que ele está falando com isso? Traduzindo, é a quantidade de calor que um corpo tem que ganhar ou tem que perder, né, para poder 1 grama desse corpo variar 1 grau Celsius. Então, se eu pegar 1 grama de um corpo, 1 grama de água, 1 grama de ferro, duas substâncias diferentes. Vamos comparar aqui, ó. Deixa eu destacar aqui. Água. Aqui. 1,000. E o ferro tá bem aqui, ó.
certo? Destacando eles dois, comparando eles dois. A água precisa de 1 caloria para poder 1 grama de água. Eu peguei 1 grama de água e 1 grama de ferro. A água precisa de 1 caloria de calor para poder aumentar 1 grau. Ou abaixar 1 grau, né? Estou dando exemplo de aumentar, de aquecer a água, de aquecer o ferro. O ferro não precisa de 1 inteiro, de 1 caloria inteira. Olha quanto o ferro precisa, de 0,1. O ferro precisa só de 0,119 calorias, ou seja, muito menos do que 1. A água precisa de 1 caloria inteira para poder variar 1 grau. Estou pegando 1 grama de água. Então, isso é calor específico. É a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para poder variar 1 grau Celsius. O negócio é unitário mesmo, tá? Então, comparando a água e o ferro, em outras palavras, o ferro precisa de menos calorias de calor. E ele já varia 1 grau Celsius. A água precisa de 1 caloria inteira de calor. Então, quem aquece primeiro é o ferro, porque ele precisa de poucas calorias. Tranquilo? Isso é calor específico. E falando de... Só para finalizar mesmo essa parte teórica, a gente passar para a resolução de uma questão do livro de vocês. Finalizando nossa aula curtinha de hoje. Capacidade térmica. O que é capacidade térmica de um corpo? Indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 unidade. Então é muito parecido com calor específico, que a gente acabou de ler. Só que aqui não importa a massa. Aqui é 1 grama, 1000 gramas, aqui é a massa que for. Entendeu? Calor específico era por grama para variar 1 grau Celsius. Por grama da substância. A capacidade térmica não. É quanto de calor o material precisa para variar 1 grau. Para variar a temperatura em 1 unidade. Para variar 1 grau Celsius. Sem importar a massa. Então, por exemplo, 1 kg de gelo. Eu tenho 1 kg de gelo. 1000 gramas de gelo. E 1000 gramas de ferro. 1 kg de gelo e 1 kg de ferro. Qual dos dois corpos possui a maior capacidade térmica? Então, capacidade térmica, esse Czão maiúsculo, é a quantidade de calor, é a letra Q, que a gente viu aqui, esse Q, quantidade de calor, é a quantidade de calor que o corpo precisa por grau Celsius, para fazer variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, é uma divisão, é uma comparação. Quantas calorias por grau Celsius? Caloria, calor, quantidade de calor, dividido por unidade de temperatura. Caloria por grau Celsius. Tá bom? Se a gente substituir essa fórmula aqui, o Q não vale, esse Qzão aí, quantidade de calor, não vale MC delta T? Se a gente substituir isso aqui no lugar do Q aqui, né? O Qzão, a quantidade de calor, vale M vezes C vezes delta T. Se a gente colocar isso lá no lugar do Q, a gente acaba cancelando esse delta T de cima com esse delta T de baixo. E acaba ficando só o M vezes o C. Do jeito que está aqui. Massa vezes Czinho, calor específico, que é dessa tabela aqui, Claro que você não é obrigado a decorar. A questão tem que te fornecer o calor específico da substância. Então, por exemplo, basta eu pegar, para saber a capacidade térmica, qual dos dois, essa não é a pergunta? Qual dos dois corpos aí em questão
tem a maior capacidade térmica? Ou seja, a gente vai pegar a massa e multiplicar pelo Czinho, lá da tabela. Então, 1000 gramas, né, 1 quilo, 1000 gramas multiplicado por 1. Na água vai dar 1000. 1000 gramas multiplicada por 0,119, que é o do ferro. Vai dar 119. Né? Deixa eu pegar aqui a calculadora só para tu. Mas é fácil, né, pessoal? Multiplicar por 1000 é andar com a vírgula 3 vezes para a direita. Tá? Então vai ser 1000 vezes 1,000, que é o da água. Isso dá 1000. Então a água tem 1000 de capacidade térmica. Enquanto que o ferro vai ser 1000 gramas de ferro vezes 0,119. Isso dá 119. Então, enquanto para o gelo vai dar 1000, para o ferro dá só 119. Ou seja, a quantidade de calor para 1 kg de gelo variar 1 grau é 1000 calorias. A quantidade de calor para o ferro, para 1 kg de ferro, variar 1 grau é 119 calorias só. Então compara, quem é mais fácil de aquecer? Eu preciso dar mais calor para aquele que é mais difícil de aquecer, logicamente. Aquele que é mais difícil de aquecer vai ter que receber mais calor, mais quantidade de calor, para poder variar 1 grau. É o gelo, o caso do gelo. Ele tem que receber 1000, que a gente acabou de calcular. 1 kg de gelo tem que receber 1000 calorias para variar 1 grau. 1 kg de ferro tem que receber só 119 calorias. Então, se eu fornecer calor para os dois, 119 chega primeiro do que 1000. 119 calorias, o ferro já muda 1 grau. Entendido? Isso é capacidade térmica. E a gente vai finalizar a nossa aula resolvendo essa questãozinha. Questão 9 da página 41. Tá bem? Ela fala assim, ó, acompanha aí comigo. O chamado leite longa-vida é pasteurizado pelo processo UHT, Ultra High Temperature, que consiste em aquecer o leite da temperatura ambiente, 22 graus Celsius, até 137 graus Celsius, em apenas 4 segundos, sendo em seguida envasado em embalagem impermeável à luz e a micro-organismos. O calor específico do leite, o Czinho do leite, é praticamente igual ao da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Ele está te dando calor específico. Te deu a variação de temperatura, né? Te deu o calor específico. Assim, olha o comando da questão. No aquecimento descrito, de 22 graus Celsius para 137 graus Celsius, nesse aquecimento, que quantidade de calor cada litro, 1000 gramas, te deu a massa de leite, precisou receber? Essa é a pergunta da questão. Dê sua resposta em quilocalorias. Então, a gente vai pegar a fórmula do Quimacete. Aqui ela. Vamos levar lá para a nossa questãozinha. E a partir daí a gente vai começar a solucioná-la. Tá? Vamos substituir cada uma das informações do enunciado. Então aqui vai ficar quantidade de calor vai ser igual a massa. Quanto é a massa?
Ele deu aí, ó. Eu vou destacar. 1000 gramas, tá bem aqui. 1000 gramas de leite. Eu substituí no lugar da massa. 1000 vezes calor específico. Ele deu também no enunciado. 1 caloria por grama grau Celsius. 1 vezes ΔT, variação de temperatura. Então, aqui na variação de temperatura, a gente vai botar a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, isso é ΔT. Temperatura final, 137. Temperatura inicial, 22. Então, a gente está calculando a quantidade de calor para o aquecimento desse leite. Comando da questão. Assim, no aquecimento descrito, que quantidade de calor cada litro de leite precisou receber? Então, calculando 137 menos 22 vai dar 115, se eu não estou enganado. Vamos apelar aqui para a calculadora. 137 menos 22. 115, tá certo. Então, aqui vai ficar 1000 vezes 1, dá 1000, vezes 137 menos 22, 115. 1000 vezes 115, dá 115.000. Né? Esses 3 zeros passam para cá. 115.000 calorias. Como ele quer em quilocalorias, aí você tem que lembrar que esse Kzinho, esse prefixo K, significa multiplicação por 1000. Então, cada 1000 é um K. Então, eu vou tirar esses 3 zeros e colocar K no lugar deles. Então, fica 115K de 1000, tá? De quilo, né? 1000 calorias. 115.000 calorias. 115 quilocalorias. Beleza? Vou emoldurar essa resposta aí. Pronto. E aí eu já vou ficando por aqui. Queria pedir para vocês darem uma olhada no livro, tá bom? O PDF do livro tá lá na plataforma, no Google Sala de Aula. Vocês já podem se adiantar no conteúdo. Nossa próxima aula é calor latente. O calor responsável por fazer variar a fase do corpo, o estado físico. Beleza? Já dei uma olhada, já vou explicar, resolver mais uma questão. E a gente passa para o último conteúdo do primeiro bimestre, que é dilatação térmica. Acabando isso, eu junto todas as questões numa lista só. Estou querendo juntar 20 questões. Eu acho que eu já estou chegando perto aí. Eu acho que a gente já passou de 10 questões. Então vão resolvendo ao mesmo tempo que eu. Já vão se dedicando mais. Resolvam as questões que vocês puderem. Porque só assim a física vai começar a entrar na cabecinha de vocês. O aprendizado vai acontecer. Tranquilo? No mais, se cuidem. Fiquem com Deus. Se protejam. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau.